Aos 18 anos, ela ainda carregava sonhos no olhar. Mas, quando a vida apertou, ela assinou um contrato. Um casamento sem amor, sem promessas, apenas um acordo. Do outro lado, um homem solitário, milionário, marcado por perdas que ninguém enxergava. Eles não se escolheram pelo coração, mas algo começou a nascer, longe dos olhos. E o que parecia um acordo frio, acabou virando a história mais improvável de amor que você vai ouvir hoje. Aqui, a gente acredita que nada acontece por acaso. E se você chegou até esse vídeo, talvez seja Deus querendo te lembrar que o amor ainda existe. E que mesmo quando tudo parece impossível, Ele prepara um recomeço. E antes da gente continuar, deixe seu gostei e se inscreva no canal, para continuar ouvindo essa história tão linda e especial. Escreva seu nome e a cidade que está assistindo, para que eu inclua numa próxima história uma saudação especial para você. A chuva fina caía sobre o asfalto de Paraty, tingindo a cidade colonial com um brilho melancólico. As pedras do calçamento refletiam a luz dourada dos lampiões, como se a noite chorasse em silêncio pelos sonhos esquecidos de alguém. Dentro de um sobrado antigo, pintado em tons de verde oliva e branco gasto, Clara Vasconcelos observava a rua pela janela entreaberta, enquanto sua avó cochilava na poltrona de couro desbotada, envolta em um xale bordado à mão. Clara tinha apenas 18 anos, mas seus olhos carregavam a gravidade de alguém que já havia sentido o peso do mundo nos ombros. Os cabelos castanhos escuros estavam presos em um coque improvisado, e as mãos trêmulas seguravam uma carta. Não era uma carta de amor, era um contrato. O papel amarelado descansava sobre a mesa de madeira antiga, ao lado de um bule de chá ainda fumegante. Nele, estavam detalhadas as cláusulas de um acordo que mudaria sua vida para sempre. Casamento com Rafael Monteiro, um empresário carioca, 20 anos mais velho, herdeiro de uma das maiores construtoras do Brasil. Um casamento sem amor, sem passado e sem garantias de futuro. Mas com um salário mensal generoso para a avó de Clara, tratamento médico garantido, estabilidade e silêncio. Silêncio sobre a verdadeira razão daquele contrato. Rafael era conhecido por sua postura fria e reservada. Há anos, estampava revistas de negócios, sempre impecavelmente vestido, com o olhar impassível de quem já se acostumou a não ser compreendido. Viúvo desde os 28, nunca mais foi visto com outra mulher. Sua fama cresceu não só pelo império financeiro que ergueu após a morte dos pais, mas também por seu comportamento solitário. Morava sozinho em uma mansão em Santa Teresa, longe das festas da elite carioca. Poucos sabiam que, por trás da fachada impecável, Rafael escondia uma história que havia moldado cada uma de suas escolhas, e que agora o levava a propor um contrato de casamento para uma jovem que jamais vira pessoalmente. Clara sabia pouco sobre ele, apenas o necessário, o suficiente para hesitar, o suficiente para sentir medo. A proposta chegou através de Beatriz Azevedo, advogada da família Monteiro, que visitou Paraty com um tom educado, mas com uma rigidez calculada. Clara lembrava do som dos saltos ecoando pelo piso de madeira da casa simples. Lembrava do modo como Beatriz olhava ao redor com um disfarçado incômodo, como quem contempla uma peça antiga que não combina com a sala moderna. Mas havia um respeito em sua postura ao explicar tudo, como se ela mesma carregasse dúvidas, mas já estivesse envolvida demais para recuar. A única exigência dele é discrição, Clara. E que o casamento dure, no mínimo, 1 ano. Durante esse tempo você terá tudo o que precisar. Sua avó será tratada em um hospital particular. Sua única obrigação é acompanhá-lo em eventos específicos e manter as aparências. Clara não respondeu de imediato. Por dentro, a ideia lhe parecia absurda, inaceitável. Mas, do lado de fora, a realidade era outra. Os exames recentes da avó indicavam um quadro preocupante. O tratamento que ela precisava não era oferecido no hospital público da cidade, e o tempo era curto. Foi no silêncio da madrugada, ouvindo a respiração frágil da avó no quarto ao lado, que Clara pegou a caneta e assinou. Na manhã seguinte, ela acordou antes do sol nascer. Fez café, arrumou a cozinha e depois tirou a antiga mala de couro do armário. Dobrou poucas roupas com cuidado.
Separou um livro, um lenço da mãe, e colocou por último um broche de madrepérola em forma de estrela, presente da avó em seu aniversário de 15 anos. Disse que aquilo era um símbolo, para você nunca se esquecer de que tem luz própria, mesmo nas noites mais escuras. Clara usaria aquele broche no dia do casamento. O carro preto enviado por Rafael chegou ao meio-dia pontualmente. O motorista, um homem de meia idade chamado Antônio, cumprimentou Clara com gentileza. Sua voz era grave e acolhedora, e ele carregava nos olhos uma empatia que parecia deslocada de seu uniforme. Ajudou com a mala, ofereceu água e ligou o ar-condicionado no ponto certo. Durante as horas de estrada até o Rio, Clara não disse uma palavra. Olhava pela janela, vendo a paisagem se transformar aos poucos, como se cada quilômetro deixasse para trás uma versão de si mesma que ela jamais veria novamente. Ao chegar à mansão Monteiro, foi recebida por um silêncio cortante. O casarão em Santa Teresa era cercado por muros altos e jardins cuidadosamente podados. A fachada branca com detalhes em ferro forjado dava ao lugar um ar clássico e intocável, quase como uma pintura emoldurada. Dentro, o ar era frio e perfumado com lavanda. O piso de mármore reluzia, as cortinas pesadas abafavam os sons da rua, e cada detalhe gritava uma opulência que fazia Clara se sentir ainda menor. Beatriz aguardava na entrada com um vestido bege impecável e uma pasta nas mãos. Disse apenas que o Sr. Monteiro a esperava no escritório. Clara assentiu, engolindo a ansiedade, e seguiu pelo longo corredor até uma porta de madeira escura. Rafael estava de costas, observando a vista pela janela. Vestia uma camisa branca dobrada até os cotovelos e calças sociais. O cabelo escuro estava levemente despenteado, como se tivesse passado os dedos por ele muitas vezes ao longo do dia. Quando se virou, Clara se surpreendeu ao ver um homem bonito, mas com traços tensos, marcados por anos de contenção. Seu olhar era direto, mas não invasivo. Era como olhar para um espelho que mostrava os sentimentos que você tentava esconder. Clara Vasconcelos, disse ele, sem sorrir. Seja bem-vinda. Ela respondeu com um aceno breve, sem saber como lidar com o peso daquele momento. Estava prestes a se casar com um homem que não conhecia, em uma casa onde tudo era estrangeiro, por uma razão que jamais imaginara carregar tão cedo: salvar quem amava. Os preparativos foram rápidos. O casamento aconteceria na própria residência, com presença apenas de Beatriz, Antônio e uma juíza de paz contratada. Nada de vestido branco, flores ou música. Clara usou um conjunto azul claro que trouxera da cidade e prendeu o cabelo em um coque simples. O broche de estrela repousava no lado esquerdo do peito, como um lembrete de quem ela era antes de cruzar aquela porta. Durante a cerimônia, Rafael manteve o olhar fixo no rosto dela, como se procurasse entender alguma coisa que ainda lhe escapava. Quando disse sim, sua voz foi firme, mas baixa. Clara respondeu com uma leve hesitação, mas terminou a frase com clareza. Houve um silêncio após o fim da cerimônia, que pareceu durar mais do que deveria. A juíza cumprimentou ambos com formalidade. Beatriz assinou os papéis e saiu em silêncio. Antônio desapareceu discretamente. Restaram apenas eles dois. Rafael ofereceu uma taça de espumante, mas Clara recusou com um gesto educado. Ele a conduziu até um quarto no andar superior, preparado especialmente para ela. Disse que seria seu espaço, com total privacidade, e que não esperava que compartilhassem o quarto, a menos que ela expressasse esse desejo no futuro. Clara assentiu em silêncio, surpresa com a sensibilidade inesperada. E então, antes de sair, ele acrescentou: Não gosto de mentiras, Clara. Este casamento é um contrato, mas dentro dele, quero ao menos verdade. Se for difícil, diga. Se precisar de algo, peça. Se quiser ir embora, me avise com antecedência. Ela apenas concordou com a cabeça, e quando a porta se fechou, encostou-se nela, permitindo que o peso de tudo a esmagasse por alguns segundos. As lágrimas vieram silenciosas. A jovem de 18 anos que sonhava em estudar fotografia, que acreditava em finais felizes, agora dividia uma casa com um homem misterioso e um acordo assinado. Mas algo dentro dela, tão tênue quanto uma brisa, lhe dizia que aquela história ainda estava longe de terminar como começou, e que por trás da frieza de Rafael havia algo mais,
algo que talvez nem ele soubesse nomear, e ela, sem saber, já havia começado a despertar isso. O quarto onde Clara acordou era amplo, silencioso e banhado pela luz suave que atravessava as cortinas brancas de linho. O dia amanhecia lentamente, tingindo o céu de um azul pálido. Os lençóis tinham cheiro de lavanda e sabão caro, mas não havia calor naquele ambiente. Era como acordar dentro de um cenário, onde tudo era cuidadosamente disposto, mas faltava alma. Clara se sentou na cama e olhou ao redor. Ao lado, uma escrivaninha de madeira clara abrigava um pequeno vaso de orquídeas. Um gesto de acolhimento, talvez, mas ela não sabia se vinha dele ou de alguém da casa. No armário, encontrou roupas novas, todas em tons neutros, de tecidos nobres. Em silêncio, ela vestiu uma camisa de algodão branco e calça bege, amarrou o cabelo em um rabo de cavalo e desceu. O andar térreo estava vazio. Antônio apareceu logo, sorrindo discretamente, e indicou a sala de café. A mesa estava posta com exagero. Frutas cortadas em leques, pães variados, sucos em jarros de vidro, flores no centro. Mas Rafael não estava ali. Clara se serviu com parcimônia, tentando não parecer deslocada. O silêncio da casa era apenas interrompido pelo som distante do rádio na cozinha, onde vozes conversavam sobre política e trânsito no Rio. Ela comeu devagar, até que Beatriz apareceu na porta. A advogada vestia um conjunto cinza e segurava uma pasta. Pediu licença, sentou-se e, sem rodeios, entregou a Clara uma programação da semana. Ele prefere que você o acompanhe em alguns compromissos sociais. Nada muito frequente. Jantares, reuniões de conselho, aparições em eventos culturais. Você receberá roupas adequadas, orientação de postura, transporte com segurança. Clara assentiu, mantendo a compostura. Não era muito diferente de receber um roteiro para uma peça de teatro. Há também um compromisso importante na próxima semana. A inauguração de um projeto social da construtora Monteiro no Complexo do Alemão. Rafael estará presente e quer que você vá. Por que ele quer que eu vá? Ela perguntou com genuína curiosidade. Beatriz hesitou por um instante. Porque é importante que as pessoas vejam que ele está em um novo momento da vida. E você representa isso. Clara não sabia se aquilo era um elogio ou uma constatação. Beatriz se levantou pouco depois, informando que enviaria uma consultora de imagem para orientá-la. Antes de sair, virou-se com um olhar mais brando. Você tem coragem, Clara. Mais do que imagina. Sozinha novamente, Clara se viu diante de uma realidade que ainda tentava compreender. Caminhou até a varanda dos fundos e avistou o jardim. Era ali que Rafael estava, parado sob uma árvore de acerola, com uma xícara nas mãos e um caderno de anotações em cima de uma mesinha. Usava calça de linho e camisa clara, e parecia alheio ao mundo. Ela hesitou antes de se aproximar. Não queria invadir, mas também não podia continuar se escondendo dentro da própria casa. Bom dia, disse ela, com a voz controlada. Rafael virou-se devagar. Seus olhos pareciam mais cansados que no dia anterior. Dormiu bem? Sim, obrigada. Houve um silêncio. Gosta de acerola? Ele perguntou, inesperadamente. Ela sorriu, surpresa com a simplicidade da pergunta. Gosto. A gente tinha um pé no quintal. Eu subia nele para colher direto da árvore. Ele olhou para o alto, onde os frutos rubros brilhavam entre as folhas. Pode pegar. Este jardim é tão seu quanto o meu agora. Ela riu, mais pela estranheza do gesto do que por alegria. Não sei se isso é verdade, mas obrigada mesmo assim. Rafael sentou-se, indicou a cadeira ao lado, e Clara, sem pressa, se juntou a ele. Por um instante, os dois ficaram em silêncio, ouvindo os passarinhos que voavam por entre as árvores. O ar era fresco e perfumado pelas flores de jasmim plantadas ao redor. Você deve estar com muitas perguntas, ele disse sem olhar para ela. Tenho, mas não quero fazer nenhuma agora. Por quê? Porque às vezes é melhor observar primeiro. As palavras podem enganar, os gestos nem sempre. Ele concordou com a cabeça como quem entende mais do que deixa transparecer. Na tarde daquele mesmo dia, a consultora de imagem chegou. Chamava-se Lúcia. Era uma mulher expansiva, com olhos atentos e fala segura. Avaliou Clara com respeito, nunca como um objeto a ser moldado, mas como alguém a ser lapidado para uma nova realidade.
Você é bonita e tem presença. Só precisa saber como ocupar os espaços sem pedir licença. Foram horas de provas de roupas, ensaios de postura, treinamentos de como sorrir sem parecer forçada, de como manter contato visual sem parecer invasiva. Clara se entregou àquilo como quem aprende uma língua estrangeira. Naquela noite, ela não viu Rafael. Jantou sozinha. Depois, subiu ao quarto e ligou para a avó. As notícias eram boas. O tratamento começaria em breve, em uma clínica particular em Angra, e ela estava animada. "E você, minha filha?" perguntou a avó com ternura. "Como está aí nesse mundo tão diferente?" "Eu estou bem, vó. Estou tentando entender. Lembre-se do broche. Lembre-se da estrela que você é, mesmo se ninguém notar." Clara chorou em silêncio após a ligação, abraçada ao travesseiro. Não era tristeza pura. Era um amontoado de sentimentos, como se todas as escolhas feitas tivessem vindo cobrar seu preço ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, a rotina foi se moldando. Rafael era um homem de hábitos rígidos. Acordava cedo, lia os jornais, revisava contratos, fazia reuniões virtuais, mal almoçava. Às vezes, desaparecia por horas. Quando estavam juntos, as conversas eram breves. Mas ele a escutava. E isso, para Clara, era algo raro. Um fim de tarde, ela o encontrou sozinho na biblioteca. Era a primeira vez que via aquele cômodo. Estantes até o teto, livros antigos, fotografias em preto e branco. Um disco de vinil tocava música instrumental suave. Rafael estava sentado no sofá, lendo. "Posso?" ela perguntou já na porta. "Claro. Achei que você já tivesse descoberto este lugar." Não queria invadir." "Você não está invadindo. Está vivendo aqui agora." Ela entrou devagar. Seus olhos passaram pelos títulos. Romances, história, filosofia, arte. "Você lê muito?" "Menos do que gostaria. Mas é aqui que encontro silêncio." "E o que está lendo agora?" Ele mostrou a capa. Um livro de poesia de Drummond. Clara se sentou à frente dele, cruzando as pernas com cuidado. "Você não é o homem que imaginei quando aceitei esse contrato." "E que tipo de homem você esperava encontrar?" "Um milionário arrogante, frio, alguém que impusesse regras em vez de oferecer cadeiras." Rafael sorriu, e foi a primeira vez que Clara viu seu rosto se suavizar de verdade. Era um sorriso tímido, quase envergonhado, mas real. "E você, Clara? Quem você é, além da neta dedicada e da esposa contratada?" A pergunta a pegou desprevenida. "Sou alguém que gosta de ver o mundo através de lentes, câmeras. Eu queria estudar fotografia, registrar as coisas que ninguém vê." "E por que não fez isso?" "Porque a vida aconteceu antes." Eles ficaram em silêncio por um tempo. A música no vinil mudou para um piano mais melancólico. Lá fora, a noite tomava conta da cidade. "Talvez ainda dê tempo", disse Rafael, sem olhar para ela. Clara olhou para ele com olhos marejados. Pela primeira vez, sentiu que talvez estivesse sendo vista. Não como parte de um contrato, mas como alguém que merecia existir por si. Naquele instante, sem que nenhum dos dois percebesse, algo começou a mudar. O céu do Rio amanhecia cinza, no dia da inauguração do projeto no Complexo do Alemão. Do alto da sacada do quarto, Clara observava as nuvens carregadas, torcendo para que o tempo não desabasse sobre aquele que seria seu primeiro evento ao lado de Rafael em público. Vestia um conjunto sóbrio, discreto, de calça azul marinho e blusa de seda branca. Os cabelos estavam presos em um coque delicado, e o broche de estrela, sempre presente, repousava sobre o lado esquerdo do peito. No andar de baixo, Rafael revisava um discurso. Estava mais tenso do que o habitual, e as palavras pareciam lhe escapar, apesar do texto impresso diante dele. Beatriz, sentada à frente, o observava com a paciência de quem o conhecia há anos. Ela fez uma sugestão de mudança na última frase, mas ele apenas balançou a cabeça, impaciente. "Isso precisa ser simples, real." Clara entrou na sala nesse momento, e seus olhos encontraram os de Rafael com naturalidade. Ela notou a expressão carregada dele, e sem dizer palavra, se aproximou, estendendo a mão. "Posso ler?" Ele hesitou por um instante e entregou o papel. Ela leu em silêncio, com atenção. "Você fala do projeto como um investimento social.
Mas e se você falasse como o filho dessa cidade? Como o homem que sabe o que é ter tudo, mas que conheceu o vazio que nem dinheiro preenche? Beatriz a observou surpresa. Rafael a olhou por alguns segundos antes de responder. Você está dizendo que eu devo falar de mim? Sim, só por um momento. Às vezes a verdade aproxima mais do que qualquer argumento. Ele assentiu devagar. Pegou de volta o papel e, com uma caneta, começou a riscar e reescrever. A chegada ao complexo foi discreta, como Rafael havia pedido. Nada de tapete vermelho, nenhum alarde. Os moradores já aguardavam, muitos curiosos, outros desconfiados. O espaço recém-reformado era uma antiga escola desativada, agora convertida em centro cultural, com salas de aula, auditório, biblioteca e uma área externa para oficinas. Clara sentia os olhares sobre si. Sabia que sua presença ali tinha mais peso do que aparentava. Era a mulher do homem mais reservado do mundo empresarial carioca, e sua imagem ao lado dele carregava expectativas que ela ainda não compreendia por completo. Mas havia algo que ela notava com mais clareza. Os olhos das mulheres da comunidade que a olhavam de forma diferente. Não como alguém acima delas, mas como alguém deslocada, fora do lugar, e talvez por isso mesmo, próxima. Durante a cerimônia, Rafael subiu ao pequeno palco e segurou o microfone com a mão firme, mas o queixo levemente tenso denunciava seu nervosismo. O público se calou. Todos esperavam ouvir o empresário falar sobre investimento, filantropia, números. Mas ele surpreendeu. Quando eu tinha 17 anos, perdi meus pais em um acidente. Fui criado por avós rígidos, em uma casa onde se esperava que eu fosse forte o tempo todo. Herdei responsabilidades demais, cedo demais. Construí impérios, mas me perdi de mim mesmo. A plateia silenciou ainda mais. Um vento leve passou entre as pessoas, como se a cidade respirasse com ele. Hoje, estou aqui não como representante de uma empresa, mas como um homem que aprendeu, tarde demais, que força não é controle. Força é permitir-se sentir, e cuidar, e construir junto. Houve aplausos. Alguns comedidos, outros sinceros. Mas foi ao descer do palco e se misturar aos moradores que Rafael se transformou. Cumprimentou crianças, conversou com professores, perguntou sobre os planos da biblioteca. Clara o observava de longe, com admiração. E pela primeira vez, viu nele o homem que talvez existisse antes do luto, antes da frieza. Durante a visita, uma senhora se aproximou de Clara. Trazia nas mãos um pequeno ramalhete de lavandas. Para você. Dizem que lavanda acalma o coração. E você tem um olhar que anda carregando muita coisa. Clara sorriu com delicadeza, emocionada com o gesto. Obrigada. É muito gentil. Seu broche. É uma estrela? É. Foi minha avó quem me deu. Guarde bem. Toda mulher precisa lembrar da própria luz, principalmente quando entra num mundo que tenta apagar o brilho da gente. Mais tarde, no carro, Rafael se manteve em silêncio por um tempo. Depois, sem tirar os olhos da janela, falou. Obrigada por hoje. Ela o olhou, surpresa. Por quê? Porque você me fez mudar o discurso. E funcionou. Clara não disse nada. Apenas olhou para a frente, sentindo que, talvez, estivesse começando a influenciar mais do que imaginava. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles. Não foi uma revolução. Foi uma brisa. Um café deixado na porta do quarto. Um comentário sobre um livro. Um convite para caminhar pelo jardim ao entardecer. E, certa noite, Rafael bateu à porta do quarto dela. Tem um lugar que quero te mostrar. Pode vir? Ela vestiu um casaco leve e o seguiu até a parte mais antiga da mansão, onde ele abriu uma porta de madeira com dobradiças enferrujadas. Era um ateliê. O cômodo estava repleto de objetos antigos, quadros inacabados, câmeras fotográficas antigas, mapas, livros abertos. No centro, uma mesa de cavalete com negativos fotográficos cuidadosamente organizados. Era da minha mãe. Ela era fotógrafa. Nunca publiquei nada dela, mas mantive tudo. Clara se aproximou devagar. Pegou um dos negativos e o observou contra a luz do pequeno abajur. Ela era boa. Isso aqui é composição de quem tem olhar. Sensível. Ela dizia que o mundo é feito de detalhes que ninguém repara, e que quem consegue capturar isso tem o dever de mostrar. Clara olhou para ele. Seus olhos estavam marejados, mas ele não piscava.
Você se parece com ela, na forma como observa, no jeito de falar pouco, mas dizer muito. Ela não respondeu, mas estendeu a mão e pegou uma câmera da estante. Era uma Olympus antiga, de corpo prateado e detalhes em couro. Soprou a poeira leve sobre a lente e a girou entre os dedos com cuidado. Será que ainda funciona? Rafael sorriu de lado. Temos rolos de filme. Podemos tentar. Nos dias seguintes, começaram uma nova rotina. Clara fotografava cenas da casa, dos jardins, de Rafael lendo, de Beatriz distraída com planilhas, de Antônio alimentando os cachorros da propriedade. Revelava as imagens em um pequeno laboratório improvisado nos fundos do ateliê. Rafael passava as noites ao lado, observando em silêncio. Em uma tarde chuvosa, Clara entregou a ele um envelope com as primeiras ampliações. Escolhi essas. Ele abriu. Eram 4 fotografias. Uma do jardim, com as folhas molhadas em close. Uma da biblioteca, com a luz incidindo sobre os livros. Uma de um retrato espontâneo dele mesmo, sorrindo ao lado de Antônio. E uma da lavanda que ela havia recebido da senhora no alemão, agora seca sobre a mesa. Você tem talento. Você tem alma. Só precisava que alguém te lembrasse. Ele a olhou, sem defesa. Foi naquele instante que, pela primeira vez, ele se aproximou e tocou a mão dela com delicadeza. Não foi um gesto de paixão. Foi de humanidade, de aproximação entre 2 mundos que por um instante pareciam não mais tão distantes. Naquela noite, Clara não dormiu. Ficou sentada à janela, observando a chuva cair sobre o jardim. O broche de estrela repousava em seu colo, e ela o tocava com os dedos, como quem procura respostas que ainda não pode ouvir. Estava se envolvendo, e isso a assustava. Não era parte do acordo. Mas a vida, ela sabia, nunca respeitava contratos. E em algum lugar entre a lavanda seca, o sorriso registrado e a mão que segurou a sua, Clara entendeu que o que estava nascendo entre eles era algo que jamais poderia ser previsto no papel assinado. Era frágil, mas real. A primeira manhã de julho trouxe consigo um sol tímido, filtrado por nuvens que pareciam hesitar entre a claridade e a promessa de chuva. Clara acordou com uma inquietação diferente, como se algo a chamasse além das paredes da mansão. Levantou-se devagar, com os cabelos ainda soltos, e calçou os chinelos de tecido antes de descer em silêncio pelos corredores, ouvindo apenas o leve estalar da madeira sob seus passos. O jardim estava banhado por orvalho, e o perfume da lavanda parecia mais intenso do que nos dias anteriores. Sentada na beirada da fonte, ela observou as carpas se movimentarem sob a superfície turva. Estava ali quando Rafael surgiu pela porta dos fundos, segurando 2 xícaras de café. Imaginei que você estivesse aqui. Ela sorriu, agradecendo o gesto. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Era quase um idioma próprio. Ele se sentou ao lado dela e observou o movimento da água. Estive pensando sobre aquele ateliê. Sim, quero montar uma exposição com as fotos da sua mãe. E com as suas também. Clara o olhou surpresa. Minhas? Sim, você tem um olhar raro. Capta a solidão com delicadeza. E isso tem valor. As pessoas precisam ver isso. Ela hesitou. A ideia de se expor a assustava. Não por timidez, mas por saber que, uma vez vista, não haveria mais volta. Estar ali com Rafael já era uma quebra de tudo que ela conhecia como seguro. Mas, ao mesmo tempo, havia nele uma sinceridade que a encorajava. E onde seria essa exposição? No Instituto Monteiro, na ala nova que está sendo construída. Quero que ela tenha um nome simbólico. Pensei em Luz Frágil. Clara sentiu um aperto no peito. Era como se ele tivesse traduzido o que ela mesma ainda não sabia nomear. Naquela mesma tarde, Beatriz apareceu com uma expressão mais dura do que o habitual. Trazia em mãos uma revista de circulação nacional. Na capa, uma foto deles 2 durante a inauguração no complexo, com a manchete: O contrato do coração, casamento por imagem ou redenção real. Clara folheou as páginas. O texto era ácido. Insinuava que ela era uma jovem oportunista e que Rafael usava a figura dela para limpar sua imagem no meio corporativo, abalada por denúncias de obras superfaturadas em anos anteriores. Vamos processar? Ela perguntou, contendo a raiva. Não,
respondeu Rafael. Processar só alimenta o fogo, mas vamos agir. Ele organizou uma entrevista coletiva para o final da semana. Beatriz tentou dissuadi-lo. A exposição pública era tudo o que ele evitara durante anos. Mas Rafael estava decidido. Na noite anterior à coletiva, Clara o encontrou na biblioteca, sentado com as mãos entrelaçadas. Seu rosto estava tenso. Ela se aproximou devagar. Está com medo? Sim, mas estou mais cansado de fugir do que de enfrentar. Ela se sentou ao lado dele, e dessa vez foi ela quem pegou a mão dele. Não havia mais hesitação entre os dois. Havia algo construído ali, aos poucos, feito de confiança, de pequenas entregas. Ele apertou os dedos dela, e permaneceu assim por minutos que pareceram suspensos no tempo. No dia da coletiva, Rafael apareceu ao lado de Clara em um pequeno auditório. A imprensa estava agitada, os flashes incessantes. Ele subiu ao púlpito e encarou os rostos à sua frente com a firmeza de quem finalmente decidira não se esconder mais. Boa tarde. Durante anos, preferi o silêncio. Perdi meus pais cedo. Perdi minha esposa antes de termos tempo de construir algo juntos. E depois disso, perdi a mim mesmo. Enterrei sentimentos sob contratos, cifras e paredes altas. Até que conheci Clara. Os repórteres se agitaram. Rafael prosseguiu. Nos casamos por um acordo, sim, um contrato formal. Mas nada nesse papel previa o que veio depois. Nenhum documento é capaz de prever afeto, respeito, cuidado. Ela trouxe luz para um lugar que há muito tempo estava escuro. Ele então desceu do palco e a chamou com um gesto sutil. Clara se levantou. Sentiu as pernas vacilarem, mas caminhou até ele. Ele pegou sua mão e a levantou para que todos vissem o broche em forma de estrela. Ela me ensinou que mesmo nos dias mais nublados, há estrelas esperando para serem vistas. A imprensa ficou muda por alguns segundos. Depois, as perguntas começaram. Mas Rafael apenas agradeceu e saiu, levando Clara consigo. Do lado de fora, o céu começava a se abrir, como se o mundo lá fora compreendesse o que havia se passado ali dentro. Nos dias que se seguiram, o Instituto Monteiro foi inundado de mensagens, cartas, e-mails. Mulheres de várias partes do país escreveram contando como se reconheceram nas palavras de Rafael e na imagem de Clara. As fotografias dela começaram a circular em redes sociais, e a exposição, que antes parecia um gesto isolado, passou a ser aguardada como um evento de renovação. Clara, no entanto, continuava com os pés no chão. Certa noite, voltando do hospital onde a avó fazia sessões de fisioterapia, encontrou Rafael no ateliê, mexendo nos arquivos da mãe. Você está mais leve, ela disse, observando-o de longe. E você está mais forte. Engraçado como uma mentira pode virar verdade se for alimentada com cuidado. Não foi mentira. Foi um escape. Mas agora é escolha. Ele se aproximou. Seus olhos estavam diferentes. Havia neles não só afeto, mas algo mais. Desejo de permanência. Quero que esse contrato acabe. Clara o olhou confusa. Você quer o divórcio? Quero que deixemos de ser contratados para sermos livres. Quero ficar com você, mas por escolha, não por cláusulas. Ela sentiu o coração apertar. Queria dizer sim, mas havia fantasmas, medos, e um passado que ainda precisava ser enfrentado. E se tudo isso acabar quando essa fase passar? Se for só uma ilusão de conforto, você pode ir embora quando quiser, Clara. Mas saiba que se ficar, não será como hóspede, será como casa. Ela não respondeu naquela noite. Dormiu pouco, pensou muito. Na manhã seguinte, enviou um e-mail para a curadora do Museu de Arte Fotográfica de São Paulo, onde havia feito uma oficina anos atrás. Anexou um portfólio com as fotos mais íntimas que fizera nos últimos meses. Não as de eventos, mas as de gestos. As mãos de Rafael segurando a câmera da mãe, a luz do sol batendo nas costas dele enquanto lia, o broche sobre a mesa ao lado de uma xícara vazia. Pequenas coisas, verdadeiras. 2 dias depois recebeu a resposta. Seu olhar é cru e comovente. Queremos montar uma exposição exclusiva. Nome sugerido, Além do Acordo. Clara chorou ao ler aquelas palavras. Não era apenas pelo reconhecimento. Era porque, pela primeira vez, ela era vista por quem era e não por quem estava ao lado. Contou a Rafael naquela noite. Ele sorriu, emocionado, e fez algo que nunca havia feito antes.
Dançou com ela no meio da sala, sem música, sem ensaio. Apenas os dois, rodopiando lentamente no silêncio da casa, como se ali estivessem escrevendo a cena que nenhum roteirista teria ousado prever. Clara sabia que ainda haveria obstáculos. A sociedade não perdoava facilmente mulheres jovens que tocavam o coração de homens ricos. Mas agora, ela tinha algo que nenhuma manchete poderia destruir. Ela tinha seu nome, sua arte, sua luz. E, ao menos por enquanto, tinha também Rafael. O convite da curadora do museu em São Paulo abriu portas que Clara não imaginava sequer estar à espreita. Em menos de uma semana, seu nome passou a circular entre galerias, blogs especializados e colunas culturais que antes pareciam inalcançáveis. A exposição Além do Acordo foi anunciada para dali a 2 meses, com abertura marcada em um sábado à noite, no 2º andar do Museu da Imagem Brasileira, com uma sala reservada exclusivamente para o conjunto de retratos intimistas que Clara capturara nos corredores silenciosos da mansão Monteiro. A reação de Rafael foi discreta, mas clara. Orgulho misturado a algo novo, quase invisível, mas presente. Talvez fosse medo. Medo de perdê-la para um mundo onde ele não a acompanhava com a mesma leveza. Naquela noite, ele subiu até o quarto dela, algo que não fazia há semanas. Encontrou-a deitada, com um livro no colo e o cabelo solto. Ela o olhou e havia em seu rosto um misto de expectativa e tranquilidade. "Você vai comigo?" ela perguntou. "Claro que vou. Mesmo que não seja uma ala com seu nome na porta, mesmo que ali ninguém precise saber quem você é, especialmente por isso." Ela sorriu e voltou ao livro. Rafael se aproximou e sentou-se ao pé da cama. "Tem algo que ainda não te contei", ele disse com o olhar distante. "Então conta. Meu casamento anterior não foi como dizem. Eu não era apaixonado. Foi uma união por conveniência entre 2 famílias, como tantas outras. Mas quando ela morreu, algo dentro de mim morreu também. Porque, ainda que eu não a amasse de verdade, ela era o símbolo do que eu deveria ter sido. E perder isso me desestabilizou mais do que perder a própria pessoa." Clara permaneceu em silêncio, apenas escutando. "Quando te conheci, achei que estava repetindo o mesmo erro. Um contrato, uma fachada. Mas você virou tudo do avesso. E agora? Agora tenho medo de não ser o suficiente. Você é, mas precisa querer ser. Ninguém pode fazer isso por você." Rafael a encarou com um olhar raro, vulnerável. Como se, ao se despir da armadura, estivesse pedindo para ser amado não pelo que construiu, mas por quem era sem proteção. Nos dias seguintes, a tensão voltou à casa. Não entre eles, mas ao redor deles. Um colunista influente publicou uma matéria insinuando que a ascensão de Clara no mundo artístico era movida por influência e favorecimento. A matéria era cruel, recheada de insinuações misóginas e deboches sobre sua idade, sua origem e até seu sotaque. Dessa vez, Rafael quis processar. "Eles passaram do limite", disse ele, os olhos apertados de raiva. "Não, isso é o que eles querem. Escândalo, visibilidade. Quero responder com silêncio e presença. Que vejam meu trabalho e sintam-se obrigados a engolir cada vírgula." Ela falava com firmeza. Ele respeitou. A tensão foi rompida de forma inusitada. Em uma manhã de sábado, a avó de Clara chegou à mansão para passar uns dias com ela. Estava mais forte, recuperada, com o sorriso doce de sempre. Rafael foi ao portão pessoalmente recebê-la e a abraçou com um carinho que surpreendeu até a si mesmo. A presença da avó trouxe leveza. Ela preparava bolos, contava histórias da infância de Clara, se encantava com os livros da biblioteca, elogiava o café do Antônio e dava conselhos disfarçados para Rafael sempre que podiam conversar a sós. "Você tem olhos de quem viu o mundo e não gostou, mas também tem mãos de quem ainda pode construir um novo." Na segunda noite, Clara encontrou sua avó e Rafael conversando no jardim, sentados à luz de lanternas discretas. Ela escutou de longe, sem que eles a vissem. "Acha que ela é feliz aqui?" perguntou Rafael. "Ela tá mais mulher, mais viva, mas ainda se assusta. Ela teve que crescer rápido demais. E eu? Acha que sou bom para ela? Você é o que ela escolheu. Agora só precisa decidir se vai continuar sendo, mesmo quando ela não for mais só sua." Na semana anterior à viagem para São Paulo,
Rafael começou a se fechar. Dormia menos, falava pouco. Clara percebeu, mas decidiu esperar. Até que numa noite, encontrou a porta do antigo escritório trancada. Quando bateu, ele não respondeu. Só abriu minutos depois, o rosto pálido e os olhos fundos. Está tudo bem? Não. Mas vai ficar. Me conta então. Ele hesitou, depois cedeu. Estou sendo investigado. Uma denúncia antiga de um contrato da construtora voltou à tona. Estão dizendo que houve superfaturamento em obras de infraestrutura no interior de Minas, anos atrás. Na época em que meu tio era diretor. Mas como o nome na assinatura final era o meu, agora querem me arrastar junto. Clara sentiu o coração apertar. Você está envolvido? Não diretamente. Mas foi no meu comando. E vão tentar me responsabilizar. E o que isso muda entre nós? Muda que talvez você precise responder perguntas que não quer. Muda que talvez sua exposição em São Paulo seja ofuscada por meu nome nos jornais. Muda que talvez eu me torne um peso. Você não é um peso. É minha escolha. E eu escolho ficar. Mas não quero mais ser deixada do lado de fora quando você quebra. Rafael a abraçou com força, mas havia ali uma tensão que não se dissolvia. Algo nele ainda resistia à entrega completa, como se tivesse aprendido, a duras penas, que abrir-se demais significava dar ao outro o poder de feri-lo. No dia da viagem, eles foram juntos. A avó de Clara ficou na casa, com Antônio cuidando de tudo. A galeria em São Paulo estava cheia. Críticos, jornalistas, artistas. Rafael permaneceu em segundo plano, como prometera. Clara caminhou entre os quadros com passos firmes, sorrindo discretamente, respondendo com elegância a todas as perguntas. Mas quando a última foto foi revelada, um autorretrato dela, feito com temporizador, onde aparecia sentada ao lado do broche sobre a mesa com o olhar perdido e a luz do fim de tarde dourando os contornos de seu rosto, a sala silenciou. Uma jornalista se aproximou. Você parece sozinha nessa foto. Por quê? Clara respondeu sem hesitar. Porque, às vezes, mesmo quando somos amadas, ainda estamos reaprendendo a nos amar. A noite terminou com aplausos e abraços. Rafael esperou até estarem sozinhos no hotel para se aproximar. Estavam em um quarto simples, mas elegante, onde o silêncio parecia mais denso que o habitual. Você é inacreditável. Não, só sou alguém que aprendeu a cair e levantar com dignidade. Ele se aproximou e a beijou pela primeira vez com desejo real. Não apenas afeto, não apenas ternura. Era entrega. Era confissão. Era medo e coragem no mesmo gesto. Na manhã seguinte, Rafael recebeu uma ligação de Beatriz. O inquérito havia avançado. A mídia agora tinha acesso aos documentos. O nome dele estaria nos jornais dentro de 48 horas. Ele desligou e olhou para Clara, ainda deitada. Talvez seja a hora de decidir o que somos. Se vamos resistir juntos, ou se é melhor que você se afaste. Ela se sentou, olhou bem nos olhos dele e respondeu sem piscar. Eu não sou decorativa, nem sou extensão sua. Sou Clara Vasconcelos, e enquanto você for Rafael de verdade, não o que tentam pintar, eu fico. Ele quis sorrir, mas não conseguiu. Apenas segurou a mão dela. A tempestade ainda não havia começado, mas juntos eles já se preparavam para enfrentá-la. A manhã em que os jornais estamparam o nome de Rafael Monteiro na capa, amanheceu sem cor. Clara sentiu o peso da tempestade antes mesmo de abrir os olhos. No corredor, passos apressados. Na cozinha, o rádio ligado baixo, abafando as manchetes que se repetiam como marteladas. Construtora Monteiro envolvida em escândalo milionário. Bilionário pode responder criminalmente por superfaturamento em obras públicas. Rafael estava na biblioteca, vestido de forma impecável, mas com os olhos sombreados de cansaço. À sua frente, sobre a mesa, uma pilha de documentos que Beatriz havia trazido no fim da noite anterior. Clara entrou sem bater. Ele levantou os olhos e tentou sorrir, mas não havia luz naquele gesto. Você viu? Vi, e não foi pior do que eu imaginei. Mas é cruel. Ele passou a mão pelo cabelo, desfez o nó da gravata e sentou-se novamente. Vão me arrastar na lama, Clara. Mesmo que eu prove minha inocência, o julgamento público já começou. Os conselheiros da empresa estão divididos. Alguns querem meu afastamento temporário. Outros ameaçam sair se eu não me retirar imediatamente. E o que você quer?
Quero lutar, mas não posso proteger tudo ao mesmo tempo. Ela se aproximou e o abraçou por trás, como quem tenta amparar uma árvore prestes a tombar. Ele encostou a cabeça em sua mão. Você está nessa comigo? Estou, mas com uma condição. Qual? Não me esconda, não me afaste, não me transforme em uma figurante da sua própria tragédia. Rafael assentiu. Havia ali mais do que amor. Havia um pacto silencioso, tecido com as mãos do afeto e os olhos da confiança. Beatriz chegou no fim da manhã. Estava com a expressão mais dura do que nunca, os cabelos presos em um coque que parecia tão tenso quanto seu maxilar. Os promotores querem ouvir você. O Ministério Público vai convocar uma coletiva em breve. Precisamos agir antes. E o que você sugere? Perguntou Rafael. Renuncie, temporariamente, como gesto de boa-fé. Assuma que, mesmo sem culpa direta, você reconhece que houve erros sob sua gestão e que vai colaborar com tudo. Rafael apertou os olhos, como se aquela ideia o ferisse, mas não respondeu. Naquela noite, Clara foi até o ateliê. Estava vazio, silencioso, como se sentisse a ausência do homem que lhe dera vida novamente. Sobre a mesa, o broche em forma de estrela repousava ao lado da câmera antiga da mãe de Rafael. Ela não sabia quem havia colocado aquilo ali, mas a combinação parecia dizer algo. Mesmo na escuridão, há luz. Ela sentou-se e escreveu uma carta curta, dobrando-a com cuidado. No dia seguinte, deixou-a sobre a mesa da biblioteca antes de sair para visitar a avó na clínica. Rafael só a encontrou horas depois. A letra dela era firme, emocional. O texto, direto. Você pode cair, mas não tem o direito de se abandonar. Não agora. Não quando ainda há tanta verdade entre o que dizem e o que você é. Escolha o caminho que quiser, mas escolha por você. Não pelo medo do que vão pensar. Se quiser que eu esteja ao seu lado, estarei. Mas só se você estiver ao lado de si mesmo. Naquela tarde, Rafael convocou uma reunião com o conselho da empresa. Aconteceu no salão da sede administrativa, onde um enorme quadro a óleo de seu avô pendia sobre a parede, observando todos com olhos imortais. Ele entrou com passos firmes, vestindo um terno escuro e sem gravata. Beatriz à direita, um silêncio respeitoso à esquerda. Senhores, estou ciente do impacto dessas denúncias. Sei o que representa minha imagem nesse momento. E por isso, anuncio meu afastamento da presidência da Monteiro Engenharia até que tudo esteja esclarecido. Murmúrios. Trocas de olhares. Beatriz assentiu em silêncio. Mas aviso, não estou renunciando à verdade. E não estou cedendo à pressão de quem lucra com ruína alheia. Durante esse período, dedicarei meu tempo à Fundação Monteiro e ao Instituto Cultural, e colaborarei com todas as investigações de forma transparente. Quando ele deixou a sala, Clara o aguardava no carro. Seus olhos se encontraram. Não havia euforia, nem alívio, mas havia dignidade. Durante as semanas seguintes, a casa mudou. Rafael passou a ficar mais tempo no instituto. Clara dividia-se entre os eventos culturais e visitas à avó. As noites eram silenciosas. Dormiam separados, não por decisão formal, mas pela exaustão emocional que envolvia cada gesto. Certo dia, Clara recebeu uma mensagem da curadora do museu. Uma galeria na França havia se interessado por suas fotos. Queriam levá-la para uma residência artística em Lyon durante 2 meses. Era a chance de mergulhar em seu trabalho, de ser apenas ela, Clara Vasconcelos. Ela hesitou. Sabia o que aquilo representava. Rafael precisava dela, mas ao mesmo tempo ela sentia que precisava de si. Na noite em que decidiu contar, encontrou Rafael no jardim, sob o céu estrelado. Ele estava sentado no banco de pedra, observando o canteiro de lavanda. Lyon? Ele repetiu após ouvi-la. Sim. E você quer ir? Quero, mas não quero deixar você. Então vá. Ela o olhou, surpresa. Você não vai tentar me convencer a ficar? Não, porque seria egoísmo. Porque eu te amo. E porque você só pode estar inteira para mim se estiver inteira para você. Clara se emocionou. Sentou-se ao lado dele. Encostou a cabeça em seu ombro. Ficaram assim por longos minutos. Na manhã da partida, Rafael a levou até o aeroporto. Não houve promessas. Apenas um beijo demorado, um abraço silencioso e a entrega de um pequeno envelope. Só abra quando sentir que está sozinha demais.
Ela guardou na bolsa. No voo, dormiu com a mão sobre o envelope. Só o abriu dias depois, em seu quarto simples na casa de artistas onde ficaria em Lyon. Dentro havia uma fotografia. Não dela, não dele, mas da sombra de ambos refletida na parede da biblioteca, capturada por ele sem que ela percebesse. No verso, uma frase escrita à mão. Mesmo quando você não vê, existe parte de mim onde você pisa. Clara chorou. Pela saudade, pela gratidão, pela liberdade. E também pela coragem que sentia crescer dentro de si, como uma raiz que finalmente encontrava terra fértil. Durante os 2 meses seguintes, viveu intensamente. Fotografou mercados, rostos desconhecidos, janelas, luzes. Recebeu críticas, elogios, convites. Mas a cada noite deitava-se com um espaço vago no lado esquerdo da cama. Não por solidão, mas por memória. Do Brasil, as notícias chegavam aos poucos. Rafael estava mais recluso, mas ativo no instituto. Beatriz assumira a presidência da construtora interinamente e mantinha tudo sob controle. A investigação seguia, mas a ausência de provas concretas começava a enfraquecer o ataque midiático. E no fim do 2º mês, uma carta chegou até Clara, enviada por Beatriz. Dentro, um recorte de jornal. Ministério Público arquiva inquérito por falta de evidências. Rafael Monteiro é inocentado. Clara sorriu. Mas seu sorriso foi interrompido por algo que estava junto ao recorte. Uma cópia da escritura de um novo projeto. A fundação, antes voltada apenas à engenharia social, agora abria um braço voltado para a arte e fotografia. O nome? Instituto Luz Frágil. A assinatura na base do documento era de Rafael. E no rodapé, uma anotação. Para que outros vejam o que você me ensinou a enxergar. Naquela noite, Clara entendeu que algo precioso havia resistido. Não o contrato, não o nome, mas o vínculo. A conexão entre 2 histórias que, ao se cruzarem, haviam deixado de ser apenas dores solitárias para se tornarem caminho. O voo de volta já estava reservado, mas ela não avisou. Queria apenas chegar e ver se ele ainda estava olhando para a lavanda. A cidade do Rio a recebia com um calor úmido e um céu tingido de dourado, como se o pôr do sol tivesse esperado o avião tocar o chão para se derramar sobre os telhados da Lapa, os morros adormecidos, as fachadas antigas de Santa Teresa. Clara desceu do voo com o coração inquieto, a câmera pendurada no ombro, o broche em forma de estrela preso ao vestido de algodão cru, como uma âncora silenciosa. No caminho de volta, o carro atravessou o túnel Rebouças com as janelas fechadas e o rádio desligado. Não era preciso música. Havia algo no ar. Expectativa, saudade, ou talvez apenas medo. Ela não avisara ninguém de sua chegada. Queria ver com os próprios olhos o que tinha resistido. Queria saber se ele ainda estava ali, se o jardim ainda exalava lavanda, se o silêncio da biblioteca ainda era o mesmo. Ao chegar à mansão, foi recebida por Antônio, que a olhou como se visse um milagre. Ele está lá fora, disse apenas, sem perguntar nada, e indicou o caminho com um gesto suave. O jardim parecia o mesmo, mas Clara sentiu que algo havia mudado. O ar estava mais fresco, as flores mais abertas, e ali, sob o caramanchão coberto de eras, Rafael regava as plantas com a paciência de quem havia aprendido a esperar. Quando a viu, parou. A água continuou escorrendo da mangueira em sua mão, mas ele permaneceu imóvel, como se temesse que ela desaparecesse ao menor movimento. Você voltou. Voltei. Houve um silêncio. Depois ele deixou a mangueira cair e caminhou até ela. Eu não sabia se devia esperar, mas esperou. Esperei. Ela sorriu e ele também, mas não se abraçaram. Ainda havia um espaço entre eles que precisava ser cruzado com palavras. Entraram juntos. A casa estava limpa, silenciosa, como se ela mesma tivesse sentido falta da presença de Clara. Sobre a mesa da biblioteca, havia um envelope com o nome dela. Era o catálogo da exposição em Lyon, cuidadosamente diagramado, com uma dedicatória no início. A mulher que aprendeu a enxergar a si mesma. Foi Beatriz quem mandou. Eu pedi que imprimissem para mim. Li várias vezes. E o que viu? Vi você. E me vi também. Entre as sombras. Clara se sentou no sofá, cruzou as pernas com calma. Você mudou, Rafael. Você também.
Mas continua calado demais. Fale, então. Ela respirou fundo. Lá em Lyon conheci pessoas incríveis. Artistas que vivem com pouco, mas sentem muito. Percebi que a fotografia sempre foi a minha voz. E que minha vida inteira foi sobre tentar ser escutada sem gritar. Aqui, com você, eu aprendi a não me calar mais. E por isso voltei. Rafael caminhou até a estante. Pegou um álbum antigo. Depois que você partiu, encontrei isso. Fotos da minha mãe. Ela também teve um período na França. Escrevia cartas para ela mesma. Ensinava-se a viver. Acho que você teria gostado dela. Eu já gosto. Ela te deixou sementes. Você é o que germinou. Ele se virou, os olhos levemente marejados. Tem algo que preciso te mostrar. Levantaram-se e subiram juntos ao segundo andar. Rafael abriu uma porta que antes permanecia sempre fechada. Clara entrou com cuidado. Era um quarto pequeno, transformado em estúdio. Nas paredes, retratos dela. Não apenas poses, mas fragmentos. Sua mão segurando um negativo. Seu cabelo despenteado ao vento. Seu reflexo no espelho do banheiro, desfocado. Imagens tiradas por ele. Por que fez isso? Porque precisava lembrar quem você era quando não estava aqui. Porque mesmo longe, você ainda preenchia os espaços. Clara se aproximou de uma imagem onde aparecia de costas, sentada no banco de pedra, diante da lavanda. Uma das plantas havia secado, mas mesmo assim, na foto, ela parecia vibrante. É a primeira vez que alguém me enxerga por dentro, ela sussurrou. É a primeira vez que me permito enxergar alguém. E então, finalmente, se abraçaram. Não com urgência, não com arrependimento, mas com a certeza de que, mesmo atravessando distâncias, tinham voltado ao ponto onde tudo ainda podia florescer. Nos dias que se seguiram, retomaram a convivência com naturalidade. Clara reassumiu seus projetos no instituto, agora expandido com ateliês e salas de aula para jovens fotógrafos. Rafael passou a trabalhar menos no campo executivo e mais na curadoria de projetos sociais. Caminhavam juntos à noite, conversavam sobre tudo o que não haviam dito antes. Riam com a avó de Clara, que agora morava com eles, e preparava biscoitos de polvilho que ninguém conseguia imitar. Certa manhã, Clara recebeu uma proposta inesperada. Fotografar um editorial para uma revista internacional, centrado em mulheres brasileiras que usavam a arte como instrumento de transformação. O ensaio seria em Fernando de Noronha. A princípio, hesitou, mas Rafael a encorajou. Você não pertence a uma casa, você pertence ao mundo, e eu quero ser parte dele com você, não sua gaiola. Ela sorriu. Dessa vez, você vai comigo. Viajaram juntos. Foram dias de reencontro com o mar, com a simplicidade, com a natureza. Rafael mergulhou, riu, se sujou de areia. Clara fotografou tudo. À noite, editavam juntos as imagens em silêncio, ouvindo o som das ondas, como uma trilha que embalava o amor reconstruído. De volta ao Rio, uma novidade os esperava. O Instituto Luz Frágil havia sido indicado a um prêmio internacional de inovação social. O impacto das oficinas de arte nas comunidades da Zona Norte havia chamado a atenção de pesquisadores da América Latina. Rafael recebeu a notícia como um aceno de algo maior. Não era apenas redenção pessoal, era legado. Em uma tarde chuvosa, ele chamou Clara até a biblioteca. Sentaram-se à mesa onde tudo começara. Quero te propor algo, disse ele, abrindo uma pequena caixa de madeira. Dentro, 2 anéis simples, de prata polida. Sem contrato, sem cláusulas, sem pressa, mas com verdade. Ela sorriu, os olhos marejados. E com espaço para florescer. E com espaço para errar. E para recomeçar. E assim, sem cerimônia, sem testemunhas, sem alianças forjadas por obrigação, eles renovaram o que nunca havia sido dito em voz alta, mas que vinha sendo escrito a cada gesto, a cada silêncio compartilhado, a cada fotografia revelada. Não era um final, era um novo começo. E dessa vez, ambos sabiam disso. O mês de setembro trouxe ventos mais leves ao Rio, e junto com ele uma tranquilidade rara, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para permitir que Clara e Rafael se redescobrissem em sua nova rotina. A casa respirava em outro ritmo. Não era mais um cenário de contrato, nem um refúgio provisório. Era lar.
com cheiro de café passado pela avó de Clara, com som de risadas vindas do jardim, com os silêncios partilhados na biblioteca e os ruídos discretos da cidade ao fundo, lembrando-os de que ainda estavam no mundo. As manhãs começavam com Rafael abrindo as janelas do andar de cima, deixando a brisa invadir o quarto enquanto Clara editava fotos no notebook com os pés descalços sobre a poltrona. Às vezes, ele preparava o café. Outras, ela fazia questão de fritar pão de queijo na frigideira antiga da avó. Era nesses pequenos rituais que descobriam o que significava convivência real. Não a perfeita, mas a que se constrói com escuta, presença e cuidado. Clara havia iniciado um novo projeto. Uma série de retratos de mulheres invisibilizadas, desde catadoras de material reciclável a merendeiras de escola. Visitava comunidades com sua câmera, conversava antes de fotografar, criava vínculos antes de registrar. Rafael acompanhava de longe, mas sempre interessado. Você está aprendendo mais sobre o mundo que eu em 20 anos de fundação, ele dizia, com um orgulho sereno. Porque talvez você estivesse tentando consertar, e eu só estou tentando enxergar. A frase ficou com ele por dias. O Instituto Luz Frágil prosperava. Jovens de diversas comunidades participavam das oficinas de arte e fotografia, revelando talentos que até então viviam ocultos pela rotina da sobrevivência. Um garoto chamado Júlio, de apenas 13 anos, havia criado uma sequência de imagens que retratavam o cotidiano da avó lavando roupas, com uma sensibilidade tão crua que arrancou lágrimas da curadora da pinacoteca ao vê-las. Rafael, emocionado, pediu que imprimissem as fotos em tamanho grande e as exibissem no hall do instituto. Essa é a fotografia que muda vidas, comentou com Clara, tocando o vidro da moldura com respeito. O nome do projeto de Júlio? Roupa limpa, alma viva. Em paralelo, Clara e Rafael se aproximavam mais da avó. Ela passava tardes lendo ao som de Chico Buarque, ensinava receitas de família, contava histórias da juventude no interior de Minas com um brilho nos olhos. Certa noite, ao se deitar, chamou Clara até a cama. Ele ama você, minha filha. Mas não esqueça. Amor não é só quando é bonito. É também quando é difícil. Clara sorriu, segurou sua mão. Eu sei, vó. E estou aprendendo. Em outubro, o instituto foi homenageado em Brasília. Rafael e Clara viajaram juntos para a cerimônia. A capital os recebeu com pompa, mas eles preferiram a discrição. No discurso, Rafael foi breve, direto. Mais do que fazer, é preciso sentir. E mais do que sentir, é preciso transformar. Clara o olhava do auditório com os olhos cheios. Era um homem novo, ou talvez um homem que sempre esteve ali, esperando espaço para existir. Ao voltarem para o Rio, encontraram a casa diferente. Não fisicamente, mas algo no ar havia mudado. A avó de Clara estava mais calada, mais cansada. Ela dizia que era apenas o tempo, mas Rafael percebeu primeiro. Chamou um médico, fez exames. Os resultados chegaram numa tarde abafada de primavera. Clara, sua avó está com o coração enfraquecido. A idade... O corpo começa a pedir sossego. Clara segurou o papel com os olhos marejados. O que a gente faz? Cuida, com tudo o que ela sempre fez por você. Agora é a sua vez. E assim fizeram. Montaram uma pequena cama no quarto térreo. Transformaram o ambiente com fotos da família, flores frescas, livros preferidos. A rotina mudou. Clara cancelou viagens. Rafael passou a trabalhar do escritório de casa. A mansão se transformou em ninho. Certa noite, a avó chamou Rafael sozinha para conversar. Ele sentou-se ao lado dela com respeito. Você sabe cozinhar? Ela perguntou de repente. Ele riu. Não muito. Pois aprenda. Porque um dia Clara vai precisar de pão com manteiga feito na hora, mesmo que ela diga que não. Ele segurou sua mão, apertou levemente. Prometo que vou aprender. Ela sorriu e fechou os olhos. Não era despedida. Era amor. A saúde dela os uniu ainda mais. Mas também fez Clara refletir. Na varanda, olhando o céu, ela desabafou com Rafael. Tenho medo do que vem depois. Quando ela não estiver mais aqui. E se isso quebrar a gente? Não vai. Porque tudo que ela plantou entre nós vai continuar crescendo. E se eu desmoronar? Eu te seguro. E se você cansar? Então a gente senta juntos no chão. Ela o abraçou com força.
e entendeu, naquele instante, que o amor verdadeiro não era blindado à dor. Era aquele que ficava mesmo quando a dor entrava sem pedir licença. Nos dias seguintes, Rafael a surpreendeu ao trazer para casa uma caixa com objetos da mãe. Talvez ela e sua avó se dessem bem, ambas fortes, ambas discretas. Juntos, montaram um pequeno memorial em um dos cômodos vazios da casa. Era simples. Algumas fotos, câmeras antigas, bilhetes manuscritos, um vaso com lavanda seca. Clara colocou ali também uma fotografia da avó ainda jovem, deitada sob um pé de goiaba, sorrindo com os olhos fechados. Para que elas se conheçam, mesmo que em outro tempo. O Instituto Luz Frágil ganhou uma nova sala. Espaço Clarice Vasconcelos. Oficinas voltadas para mulheres acima de 60 anos, com aulas de escrita, pintura e costura. Clara acompanhava tudo com emoção contida. Rafael também. Era uma forma de eternizar o que estavam vivendo e o que sabiam que um dia perderiam. E numa manhã de novembro, enquanto o céu carregava tons de despedida, a avó partiu. Foi tranquila, no sono, com um livro no colo e o rádio ligado em uma música antiga. Clara chorou por dias. Rafael não saiu do lado dela. Dormia no chão do quarto. Preparava chá. Esquentava comida. Cuidava do que ela esquecia de fazer. E uma noite, quando ela disse, "Não aguento", ele respondeu, "Você já está aguentando. Só não percebeu ainda." O velório foi íntimo, delicado. A casa ficou cheia de memórias, mas não de vazio. Clarice deixara mais que lembranças. Deixara raízes. Alguns dias depois, Clara encontrou na gaveta da avó uma carta endereçada a ela, escrita com a caligrafia antiga, firme. "Minha menina, se você está lendo isso, é porque já aprendeu a viver sem mim, mesmo que doa. Não deixe que a dor te endureça. Use ela como lente, fotografe até as sombras. E quando sentir que está perdendo a fé, lembre-se, o amor que você deu volta, sempre volta. Com carinho eterno, sua avó Clarice." Clara guardou a carta dentro da câmera mais antiga da mãe de Rafael. E naquela mesma noite, ao olhar o céu pela janela do quarto, viu uma estrela cadente. Talvez fosse coincidência. Ou talvez fosse Clarice dizendo que estava bem. Rafael, sentado ao lado, apertou sua mão em silêncio. E ambos entenderam que estavam prontos. Não para esquecer, mas para continuar. O luto, com o tempo, começou a se transformar em saudade serena. Não havia mais aquele silêncio de ausência que grita. Restava agora uma presença discreta, espalhada nos detalhes da casa. O perfume adormecido nos lençóis guardados, a caneca com o nome Clarice na prateleira, o banco da varanda que ainda guardava o contorno de um corpo pequeno e cheio de sabedoria. Clara retomou a rotina aos poucos. Primeiro, voltou às oficinas no Instituto Luz Frágil. Depois, às visitas nas comunidades, agora com um novo olhar, como se a dor recente tivesse refinado ainda mais sua sensibilidade para perceber as dores antigas dos outros. Rafael, por sua vez, mergulhou no projeto de expansão do Instituto. Em reuniões com investidores e parceiros culturais, fazia questão de reforçar que o propósito era maior que qualquer premiação, qualquer reconhecimento. "Queremos transformar o que foi invisível em essencial", dizia, com firmeza. Na intimidade, o relacionamento dos dois florescia como o jardim que haviam replantado juntos. Cada gesto era um espelho da cumplicidade que construíram ao longo do tempo. Dormiam juntos agora, não como quem divide um quarto, mas como quem acolhe a respiração do outro, como parte da própria paz. Certa manhã, Clara foi acordada por Rafael com um bilhete ao lado da cama. "Vista algo confortável. Traga sua câmera. Confie em mim." Ela desceu curiosa, os cabelos ainda soltos, e encontrou Rafael ao volante do próprio carro, algo raro. Dirigiram por pouco mais de 1 hora até chegarem a uma estrada de terra cercada por árvores retorcidas e campos abertos. "Rafael, onde estamos?" "Quase lá." Pararam diante de uma antiga fazenda desativada, com paredes cobertas por trepadeiras e uma placa de madeira quase ilegível. Rafael saiu do carro, abriu a porta para ela e entregou-lhe uma chave. "O que é isso?" "Nosso lugar." Ela riu, confusa. "Nosso lugar?" "Sim, comprei esse pedaço de terra há anos, mas nunca usei. Fiquei com medo de sentir que era um refúgio para fugir do mundo.
Mas agora acho que pode ser o lugar onde a gente começa a plantar o que é só nosso. Entraram juntos. O interior era rústico, mas aconchegante. As janelas eram largas, a vista dava para uma mata fechada e um lago tímido mais adiante. Rafael explicou que ali seria um novo núcleo do Instituto, com foco em residência artística para mulheres criadoras, fotógrafas, bordadeiras, escritoras, ceramistas, e que o espaço também abrigaria uma pequena galeria permanente com as obras de Clara e da mãe dele. Ela não conseguiu responder de imediato. Sentou-se no batente da porta e ficou olhando para o horizonte. Você tem noção do que está fazendo? Sim, estou devolvendo ao mundo aquilo que você me ensinou a ver. Na semana seguinte começaram a reforma do espaço. Clara fotografava cada etapa, desde a demolição das paredes internas até os detalhes das mãos dos operários manuseando tijolos. Aquilo se tornava, pouco a pouco, mais do que um espaço físico. Era a materialização de uma promessa silenciosa. Durante as obras, Clara recebeu um convite inesperado. Ser palestrante em um congresso internacional sobre arte e transformação social, na Universidade de Lisboa. O convite a pegou de surpresa. Ela relutou. Não por medo do palco, mas pelo significado daquilo. Por que eu? Perguntou numa conversa à noite com Rafael. Por que você deixou de ser só imagem? Você virou voz. Mas e se não gostarem? Você não está aqui para ser amada por todos. Está aqui para provocar, para tocar. E isso você faz como ninguém. Ela aceitou. A viagem foi marcada para dezembro. Rafael não pôde acompanhá-la por conta de uma reunião decisiva com o Conselho da Fundação, agora transformada em uma rede nacional. Mas foi até o aeroporto com ela. Na despedida, entregou-lhe uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel fino, delicado, com uma pedra âmbar em tom de mel. Não é um pedido de noivado. É um lembrete, que mesmo longe, existe um fio que nos mantém conectados. Ela o abraçou com força, contendo as lágrimas. Você é meu lar, e você é meu caminho. Durante a viagem, Clara visitou museus, conheceu artistas de diferentes países, ouviu histórias de mulheres que atravessaram guerras e ainda encontravam beleza no caos. Em sua fala, emocionou a plateia ao relatar a origem de sua trajetória, citando o broche de estrela, o jardim de lavanda, a avó que ensinava o poder do silêncio e o homem que aprendeu a se despir da fortaleza para acolher a ternura. Não vinha ensinar nada. Só mostrar que às vezes o que a gente chama de fraqueza é apenas a forma mais bonita de se manter de pé. Quando voltou ao Brasil, o novo espaço estava quase pronto. Rafael a esperava na entrada da fazenda, agora renomeada como Sementeira Clarice. O nome estava entalhado em madeira sobre o portão. Ela desceu do carro, caminhou até ele em silêncio e o abraçou. Esse é o lugar mais bonito que já vi. E ainda vai crescer. Na inauguração, reuniram-se artistas de várias partes do país. Havia mulheres de todas as idades, cores, sotaques. Crianças corriam entre as árvores. No centro do jardim, plantaram uma nova lavanda. Clara jogou a primeira pá de terra. Rafael a acompanhou. Antônio, já aposentado, observava tudo com um sorriso discreto. A galeria foi aberta ao final da tarde. As paredes estavam cobertas de fotografias que contavam uma linha do tempo emocional. Os olhos fechados de Clarice. O reflexo de Clara no vidro da biblioteca. As mãos de Rafael segurando uma flor seca. As sombras dos dois projetadas no muro ao entardecer. Em uma das paredes, um texto emoldurado. Era a carta que Clarice havia deixado para a neta. Clara decidiu compartilhá-la, acreditando que mais mulheres precisavam ler aquelas palavras. À noite, deitados no chão da sala ainda sem móveis, Clara e Rafael observavam o teto de madeira. Lembra quando tudo começou? Ela perguntou. Lembro. Lembro do seu olhar no dia da assinatura. Parecia que você queria fugir e ficar ao mesmo tempo. E você parecia que já tinha desistido de ser feliz. E agora? Agora você parece inteiro. Ele a puxou para mais perto. E você parece livre. Ela sorriu. O broche de estrela ainda estava preso ao vestido. O anel âmbar brilhava suavemente. Você acha que o amor dura? Se for construído com cuidado, sim, dura, mas muda, cresce e precisa ser regado como lavanda.
Ela fechou os olhos. Vamos continuar cuidando então, até onde for. Do lado de fora, o vento dançava entre as árvores. A lavanda recém-plantada balançava, como se dissesse que sim. O verão chegou manso naquele ano. A luz parecia mais dourada, o calor mais tolerável. Na fazenda que agora chamavam de casa, Clara e Rafael viviam entre hortas, risos, oficinas e o som constante de passos leves pelo cascalho. A sementeira Clarice havia se tornado não apenas um espaço, mas uma referência. Artistas vinham de todos os cantos para residências temporárias. Jovens mulheres encontravam ali não apenas abrigo, mas escuta. E entre uma exposição e outra, entre a edição de um novo catálogo e a escrita de propostas culturais, a vida corria sem pressa. Clara acordava cedo. Colhia lavanda com uma cesta trançada pela senhora Ana, uma das primeiras moradoras da residência. Rafael preparava o café. Havia aprendido, como prometeu a avó de Clara, a fazer pão com manteiga do jeito certo. Às vezes errava o ponto, mas ela nunca reclamava. O gesto bastava. A galeria permanente recebia visitantes em grupos pequenos. Ao centro, uma nova obra havia sido adicionada recentemente. Uma instalação composta por projeções de sombras, todas capturadas por Clara, dançando em paredes brancas ao som de depoimentos gravados de mulheres que haviam passado pela sementeira. Era um trabalho sutil, mas comovente. E no canto, discreto, o broche de estrela, agora emoldurado em vidro. Abaixo, uma pequena placa, para que cada mulher se lembre da luz que carrega, mesmo quando o mundo insiste em apagá-la. Foi nesse clima de plenitude que Clara recebeu um convite que a emocionou profundamente. Ser homenageada em um evento da Unesco pelo impacto de seu trabalho na promoção de arte e justiça social. A premiação aconteceria em Paris. Dessa vez, Rafael foi com ela. Na cerimônia, ao subir no palco, Clara usava um vestido azul escuro, discreto, e o anel âmbar no dedo anelar da mão direita. Não havia discurso escrito. Apenas um papel dobrado no bolso com um trecho da carta de Clarice. Mas ao subir ao microfone, ela guardou o papel. Eu não trouxe palavras decoradas. Só verdades simples. Por muito tempo pensei que fosse pequena demais para mudar algo. Que o amor era luxo. Que a arte era privilégio. Que algumas dores eram permanentes. Mas então entendi. O amor é ferramenta. A arte é ponte. E a dor? Bem, a dor pode virar cura quando a gente compartilha. Nada do que eu fiz foi sozinha. Atrás de cada foto minha tem uma mulher que me ensinou a ver. À minha frente, um homem que soube me escutar. E dentro de mim, uma avó que sussurra até hoje. Não esquece da sua luz, minha filha. Obrigada por me enxergarem. Mas mais do que isso, obrigada por permitirem que tantas outras sejam vistas também. Foi ovacionada. Na saída do evento, Rafael a segurou pelas costas, ainda sem palavras. Depois de alguns segundos, murmurou ao seu ouvido. Eu sabia, desde o primeiro retrato seu no jardim. Ela sorriu, emocionada. E você, se vê agora? Pela primeira vez? Sim. Voltaram ao Brasil semanas depois. No voo, Clara rabiscava ideias para um novo projeto. Rafael lia um livro antigo sobre fotografia e memória. Os dois dividiam o silêncio com a intimidade de quem não precisa mais preencher vazios. Na chegada à fazenda, foram recebidos com festa. As residentes organizaram uma pequena celebração com flores do campo e biscoitos de polvilho em forma de estrela. Júlio, agora com 15 anos, presenteou Clara com um retrato dela de costas, observando o horizonte. Quero que você saiba que é minha inspiração, disse ele, com a voz embargada. Clara o abraçou. Não respondeu. Apenas o apertou com força, sentindo o ciclo da vida se refazer diante dos próprios olhos. Com o tempo, a história dos dois se espalhou. Não como escândalo, mas como fábula real. Programas de TV, livros, estudos acadêmicos. Mas nunca permitiram que virasse espetáculo. O que tinham era deles. Compartilhavam o necessário. Protegiam o essencial. Em um fim de tarde, sentados sob a sombra de um ipê, Rafael trouxe um envelope. Queria te mostrar isso. Era uma carta que ele escrevera para ela, meses antes, mas nunca entregara. Clara abriu com cuidado. Clara,
Escrevo porque ainda me assusta colocar em voz tudo que você despertou em mim. Quando você chegou, eu era sombra. Quando foi embora, descobri que podia ser raiz. E quando voltou, entendi. Não preciso ser mais nada sozinho. A dor do começo nos uniu. O silêncio nos aproximou. Mas foi sua coragem que me ensinou a amar sem controle. Se um dia eu partir primeiro, quero que continue fotografando as sombras, porque agora sei que mesmo a ausência pode carregar beleza. Seu para sempre, Rafael. Clara dobrou a carta com cuidado, olhou para ele, tocou seu rosto, e depois apenas disse, obrigada por ficar. A noite caiu devagar. Jantaram ao ar livre. Conversaram com as residentes. Beberam chá de camomila. Dormiram cedo. Na manhã seguinte, Rafael acordou antes do sol. Saiu para caminhar pelo campo. Clara o seguiu minutos depois. Encontrou-o sentado à beira do lago, com os pés descalços e a expressão leve. Pensando no quê? Em nada. Só sentindo. Isso é raro. É, mas é paz. Ela se sentou ao lado. Encostou a cabeça no ombro dele. E ali ficaram. Sem passado pesando. Sem futuro apressando. Apenas ali. Inteiros. E então, o que você achou dessa história cheia de sentimentos? Ficaremos muito felizes em ler a sua opinião nos comentários. Se essa história tocou seu coração, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias assim para você. Que Deus lhe abençoe.